Bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática. Então, vamos lá, mas primeiro, Vamos observar agora o que acontece no vídeo a seguir. Umas pessoas estão atravessando o rio com grande delicadeza, olha só, e algumas ficam para trás. Olha o que dá na cabeça dessas pessoas, primeiro, para tentar atravessar esse rio. Né? Segundo, o que elas estavam fazendo ali? Olha o tamanho dessa correnteza. O rio começa a encher, transbordar agora. E agora? As pessoas desesperadas ali, ó. Já era, amigo, já era. A mulher quase caindo ali, ó, escorregando, tentando ficar em pé. Galerinha unida ali numa ilha, que parece. E a correnteza vai aumentando. E agora? Pra salvar... Olha o tamanho dessa cascata! Meu Deus. Só vai dar coisa errada. Olha só. E agora, ó, a menininha se segurando ali também. Aí tem um tiozão. E aí, ó. Foi. Ih. Foi. Viu? Isso que dá, né? Nunca tem que atravessar um rio, né? Quando ele está enchendo. tá, professor, e se a gente tivesse valores maiores dentro do radicando? Mesma coisa, mesma definição, né? Que número vezes ele mesmo, a quantidade de vezes do índice da raiz é igual ao radicando. Aqui é o quadrado, né? Não aparece. Então, 20 vezes 20, se você fizer, 400. E assim por diante. Raiz quadrada de 1225. Se você fizer essa raiz e encontrar um número que vezes ele mesmo dê 120, 1225, é exatamente o número 35. E por último, 2401, que número vezes ele mesmo duas vezes dá 2401, o 49. A gente vai ver agora, que é o cálculo da raiz. Quando a raiz tem números muito grandes aqui no nosso radicando. Porque essas aqui mais tranquilas, né, é mais fácil de calcular. Agora, quando a raiz tem um número muito grande aqui dentro, aí fica um pouquinho mais complicado. Então, como que a gente faz esse cálculo das raízes maiores? Para definir se uma raiz é exata, ou seja, se ela tem valores exatos aqui, ó, fatoramos o radicando, então nós pegamos o radicando e fatoramos e agrupamos, né, esses fatores em quantidade de termos referente ao índice da raiz. E assim a gente descobre se a raiz é exata ou não, o que a gente vai ver agora. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Raiz de 15.876. Digamos que a gente não saiba que é 126. Porque se você fizer a multiplicação de 126 por 126, você vai chegar em 15.876. Tá, professor, e se a gente não soubesse disso, como que a gente faz? Vamos pegar o radicando, vou colocar ele aqui, ó, e vamos fazer a fatoração. Ó. Eu vou fatorar ele pelos números primos. Lembra lá que os números primos são divisíveis por eles mesmos e por 1. Primeiro número primo, como ele é par, eu posso dividir pelo 2. Então, 15.876 divididos por 2 resulta para a gente 7.938. É par de volta, posso dividir novamente pelo 2. 7.938 divididos por 2 resulta para a gente 3.969. Bom, não é par, então não posso dividir mais pelo número 2. Qual é o próximo número? É o número 3. Bom, se você somar todos os algarismos e esse valor for um múltiplo de 3, significa que você pode dividir por 3. Então aqui, ó, 3 mais 9, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 9, 27. 27 é múltiplo do 3, então eu posso dividir por 3. Se eu dividir 3.969 por 3, resulta para mim 1.323. Mesma coisa. Se eu somar, ele vai ser múltiplo do 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. Opa, o resultado da soma é múltiplo, então eu posso dividir por 3. 1.323 por 3 dá 441. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Continua sendo múltiplo de 3. 441 divididos por 3 resulta para a gente 147. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. Opa, continua sendo múltiplo de 3. 147 por 3 dá 49. 4 mais 9 dá 13. Opa, não é mais
é múltiplo do 3. Próximo número primo, 5. Não dá. Próximo número primo, 7. 49 divididos por 7, 7. 7 divididos por 7, 1. Tá, professor, depois que a gente fatorou em todos os fatores, o que a gente faz? Então, voltando na definição do cálculo da raiz. O que a gente faz? Fatora o radicando dentro da raiz, foi isso que eu acabei de fazer, fatorei. E agora o que a gente vai fazer? Agrupar os termos, ou seja, os fatores primos, em termos do índice da raiz. Como assim, professor? Olha aqui, ó. A raiz, que índice que ela tem aqui, ó, que não aparece? É o índice 2. Então, nós vamos juntar números iguais 2 vezes. Professor, e se o índice da raiz fosse 3? Então, nós vamos agrupar números de 3 em 3. 3 números iguais, né? Se a raiz tivesse índice 4, então vamos agrupar de 4 em 4. E assim por diante, dependendo do índice da raiz. Nesse caso, a raiz é quadrada, ou seja, o índice é 2. Eu vou ter que agrupar em 2 números iguais. Então aqui, ó, 2 e 2 são iguais. Posso agrupar e se eu fizer esse agrupamento, é a mesma coisa que eu colocar 2 ao quadrado. Professor, agora que tem 4 números 3 aqui, eu posso colocar um 3 elevado a 4? Nesse caso não, ó, porque se eu colocar o 3 elevado a 4, significa que eu teria que ter uma raiz com índice 4. Só que a minha raiz é índice 2, porque é raiz quadrada. Então, eu vou quebrar em 2 vezes pares de 3 aqui, ó. Primeiro, 3 ao quadrado, eu juntei esses dois números 3. Depois, mais uma vez, 3 ao quadrado. E por último, sobra pra gente os últimos dois pares, 7 ao quadrado. Isso é importante porque se eu consigo juntar todo mundo em termos e agrupar a partir do índice da raiz, significa que a nossa raiz é exata e tem solução. Ah, professor, e se tivesse sobrado um valor aqui, sei lá, se o 7 não tivesse um outro 7 aqui, só sobrasse um 7, então eu não poderia agrupar ele com o índice da raiz. Se eu não consigo agrupar um dos valores, significa que a raiz não é exata. Só é exata quando eu consigo agrupar em termos do meu índice da raiz, que nem eu fiz aqui agora. Bom, e como que a gente sabe o resultado final da nossa raiz? Nós podemos, então, agora pegar, ó, como todas as potências aqui estão elevadas ao quadrado, ou seja, estão elevadas ao índice da raiz, eu posso pegar todas as bases e multiplicar agora. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Como todas estão elevadas ao quadrado, elevei todas as bases ao quadrado. Então, eu posso multiplicar todo mundo aqui dentro, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 7, se você fizer essa multiplicação, 126 ao quadrado. 126 ao quadrado. O que isso significa? Que 126 vezes ele mesmo tem que resultar esse número aqui em cima da fatoração, ó. Tem que resultar o 15.876. Ou seja, então o 126 é a solução dessa raiz quadrada. Beleza? Continuamos então depois. Grande abraço para vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. 从你为你心，胸空飞空飞升，no， to fly to fling to blazing。